Claquete roteiro para vídeo sobre Marder Drones. Legenda e resumo rápido de Marder Drones. Microfone narração. Marder Drones é uma série animada de ficção científica criada pelo canal Glit, que mistura ação, humor sombrio e muito suspense. A história se passa em um planeta dominado por robôs, onde os humanos já não existem mais. Tudo gira em torno dos Worker Drones, robôs trabalhadores, e dos Disassembly Drones, que foram enviados para caçar e eliminar os Workers. A trama acompanha N, VJ, os 3 drones assassinos, mas o foco principal fica na Uzi, uma Worker Drone rebelde que quer lutar contra o sistema e proteger os dela. Só que ao longo da história, segredos obscuros sobre a origem dos drones, a humanidade perdida e até uma ameaça cósmica começam a aparecer. O tom da série é todo dark e sarcástico, mas também cheio de ação insana e momentos emocionantes. É basicamente uma mistura de sci-fi cyberpunk, terror e comédia ácida. Se você curte animações diferentes e cheias de plot twist, Marder Drones é obrigatório. Legenda final: vale a pena assistir. Foguete cara de robô. Memorando estrutura de vídeo aprofundado sobre Marder Drones. 1. A abertura chamativa. Legenda: você já ouviu falar de Marder Drones? Narração rápida. Essa animação do canal Glit conquistou a galera com muito gore, comédia sombria e um enredo cheio de reviravoltas. Mas afinal, o que faz essa série ser tão diferente? 2. Contexto e mundo. Explicar que os Worker Drones são criados para servir os humanos, mas os humanos desapareceram. Os Disassembly Drones chegam para caçá-los, criando esse clima de perseguição e sobrevivência. Dá para usar imagens comparando um mundo gelado, escuro e cheio de tecnologia decadente. 3. Personagens principais. Uzi, um protagonista rebelde, com aquele jeitão sarcástico, que não aceita ser só mais uma engrenagem. N, um drone assassino mas com uma personalidade fofa e meio atrapalhada, que contrasta com a violência da série. V e J, de mais brutais e frias, trazendo o peso da ameaça real. 4. Temas centrais. Identidade, dos drones tentando entender quem são agora que não existem mais humanos. Terror cósmico, tem uma pegada Lovecraftiana, com forças maiores que manipulam tudo. Humor ácido, piadas rápidas que quebram o clima pesado. 5. Por que é especial? Mistura de gêneros, terror, sci-fi e comédia. Estilo visual dark, mas com um design carismático dos personagens. Produzida de forma independente e viralizou na internet. 6. Encerramento. Narração. Marder Drones vai muito além de uma animação violenta. É uma história sobre identidade, sobrevivência e até sobre o vazio deixado pela humanidade. Se você curte enredos cheios de mistério e twists inesperados, pode mergulhar sem medo. Legenda final: e aí, já conhecia essa obra? Olhos. Uzi Doorman. Protagonista. É uma Worker Drone rebelde, sarcástica e inteligente. Sonha em destruir os Disassembly Drones e escapar das limitações impostas pela sociedade. M. Um dos Disassembly Drones. Diferente dos outros, ele tem um jeito fofo, meio atrapalhado e até simpático. Acaba criando laços com a Uzi e questionando o papel dele como assassino. V. Outra Disassembly Drone. Sarcástica, cruel e impiedosa. Gosta de zombar dos outros e não tem problema nenhum em ser violenta. J. Líder inicial dos Disassembly Drones. Fria, séria e focada na missão de eliminar os Worker Drones. Funciona como uma espécie de o chefe da equipe. Khan Doorman. Pai da Uzi. Um Worker Drone covarde e superprotetor, sempre com medo do que pode acontecer. Muitas vezes é motivo de vergonha para a filha. Tar. Colega de classe da Uzi. Mais o normalzão, tenta levar a vida no estilo adolescente mesmo num mundo caótico. Representa o lado comum dos Worker Drones. Esses são os principais até agora. Claro que existem outros Workers e figuras misteriosas que aparecem conforme a trama avança, inclusive os elementos de terror cósmico que ainda não foram totalmente revelados olhos. A V é sim a menina do grupo dos Disassembly Drones.
E o que gera polêmica nela é justamente essa contradição. Ela foi criada para caçar e eliminar os worker drones. Só que, ao longo da série, fica claro que ela não é só uma máquina assassina e ela começa a mostrar outras facetas, como desejos próprios e até atitudes que fogem do que foi programada para fazer. Isso gera discussão porque o público vê que a V poderia ter sido ou mais do que um drone de combate, mas ela abraça esse lado cruel e sarcástico. Ela até curte a violência, mas de um jeito irônico, o que a torna bem polêmica. Dedo indicador apontando para a direita e o contraste fica maior ainda quando você compara ela com o N, que é um assassino fofo e atrapalhado, enquanto a V parece vilãzona e debochada, mas ainda assim chama a atenção e tem muito fã. Lupa inclinada para a direita. Análise da V em Marder Drones. 1. Origem e função. A V é uma disassembly drone, criada com um propósito bem claro, caçar e destruir os worker drones. Ou seja, ela nasceu literalmente como uma arma, sem direito à escolha. Seta preta para a direita. O problema, ao invés de lutar contra essa programação, ela parece abraçar o papel com gosto. 2. Personalidade. Sarcasticamente cruel, a V adora debochar das vítimas, quase como se tivesse prazer na destruição. Arrogante, trata os workers como inferiores e até mesmo os colegas dela como descartáveis. Carismática pela maldade, desse estilo debochado faz com que ela seja ou gostada pelo público ou mais odiada dentro da história. Seta preta para a direita. Polêmica, enquanto o N mostra que dá para romper a programação e criar empatia, a V é o oposto, ela prova que dá para ser pior do que o que esperavam dela. 3. Contradição. A graça, e a treta, é que, mesmo podendo ter uma vida diferente ou como N tenta, ela escolhe seguir a crueldade. Ela quebra a expectativa de ser só mais uma máquina sem mente própria. É tipo, se posso ter liberdade, escolho ser má mesmo. Seta preta para a direita. Isso faz os fãs discutirem, a V é uma vilã pura? Uma anti-heroína que só encara o mundo do jeito realista? Ou uma vítima que nunca teve chance de ser outra coisa? 4. Impacto na trama. Ela é a que mais mantém o clima de ameaça constante. Se o N humaniza os disassembly drones, a V lembra o público que eles ainda são predadores programados para matar. Sem a V, a história correria o risco de suavizar demais se ela puxa o lado dark e polêmico. 5. Descascando a V. A V é o retrato do que acontece quando alguém tem opção de mudar, mas escolhe o caminho mais fácil, a violência e a arrogância. Ela é basicamente a troll da série e não tá nem aí pra dor dos outros, mas também não quer se aprofundar em si mesma. Isso a torna interessante, mas também rasteira, uma personagem que prefere o impacto imediato do caos do que construir algo maior. Dedo indicador apontando para a direita. Em resumo, a V é polêmica porque quebra a ilusão de que todos os drones podem ser ou bonzinhos ou humanizados. Ela joga na cara que nem todo mundo, mesmo tendo escolha, vai querer ser melhor. Lupa inclinada para a direita. Análise do N em Marder Drones. 1. Origem e função. Assim como a V, o N é um disassembly drone criado para caçar e destruir os workers. Mas desde o começo fica claro que ele é o quebrado ou no bom sentido, dele não segue o manual 100%. Seta preta para a direita. Diferente da V, que curte ser cruel, o N parece deslocado no papel de assassino. 2. Personalidade. Gentil e atrapalhado, o N tem um coração bom, sempre tentando ser educado, mesmo em situações tensas. Inseguro, dele quer agradar, mas vive sendo diminuído pelos outros disassembly drones, principalmente pela V e pela J. Empático, dele é o que mais demonstra sentimentos próximos de humanos, como amizade e compaixão. Seta preta para a direita. Esse traço é o que conquista o público, dele é um vilão ou que não tem alma de vilão. 3. Contradição. Ele foi criado como arma letal, mas não tem vocação para isso. É mais fácil ver o N como um protetor do que como predador. O público se apega a ele porque é a prova de que os drones podem escolher ser mais do que a função original. 4. Relação com os outros. Com a Uzi, ele forma uma dupla improvável, um assassino e uma rebelde que deveria odiar ele, mas acabam criando laços. Com a V e a J, ele é visto como o esquisito do grupo, sempre criticado por ser mole demais.
Seta preta para a direita e isso reforça o papel dele como forasteiro dentro do próprio time. 5. Impacto na trama. Ele é o ponto de humanidade na história. Enquanto os outros reforçam o peso da violência e do terror, o N traz leveza e esperança. Mas essa bondade dele também o coloca em perigo constante, porque ele confia demais. 6. Descascando o N. O N é adorado, mas ao mesmo tempo é um ingênuo e no fundo, ainda tenta agradar todo mundo, o que o torna vulnerável. Ele tem potencial para ser herói, mas também carrega um risco enorme de ser manipulado justamente por esse coração bom. Ele é quase um espelho do público, e a gente quer acreditar que dá para ser diferente, mesmo num mundo de destruição. Dedo indicador apontando para a direita. Em resumo, o N é o coração de Marderdrones, mas também é o mais frágil por causa disso. Ele é especial não só porque desafia o papel que lhe foi dado, mas porque mostra que até uma arma pode tentar ter alma. Lupa inclinada para a direita. Análise da Uzi do Orman. 1. Origem e contexto. A Uzi é uma worker drone, teoricamente criada só para servir os humanos. Como os humanos já não estão mais por lá, os workers vivem escondidos e com medo dos disassembly drones. Mas a Uzi é diferente, ela não aceita esse destino de submissão. Seta preta para a direita. Desde o início, ela já se mostra rebelde e contra o sistema. 2. Personalidade. Sarcasticamente inteligente e sempre com respostas afiadas, irônicas e cheias de desprezo pelos adultos e pelo mundo limitado em que vive. Rebelde nata, ela não se conforma em viver como vítima, e isso a coloca em choque com o próprio pai e com a comunidade. Determinação versus impulsividade, quer mudar as coisas, mas muitas vezes age mais pela raiva e frustração do que pelo raciocínio. Seta preta para a direita. Isso a torna uma protagonista imperfeita, o que é ótimo para a narrativa. 3. Contradições. Ela critica o pai por ser covarde, mas no fundo também tem medo. Ela quer proteger os workers, mas às vezes coloca todos em perigo com seus planos malucos. Ela diz não ligar para ninguém, mas claramente se importa, principalmente com o N. 4. Relações importantes. Candace Orman, pai Uzi o vê como covarde e motivo de vergonha, mas a relação deles mostra um peso emocional escondido. N. Conexão improvável. Se ele é um assassino, ela deveria odiá-lo, mas acabam formando uma dupla que mistura sarcasmo e empatia. Os colegas, tipo Tadela é meio excluída e não se encaixa, sempre vista como a estranha ou que fala demais. 5. Impacto na trama. Uzi é quem move a narrativa, porque sem a rebeldia dela, nada mudaria. Ela é a personagem que desafia o status quo, tanto dos workers quanto dos disassembly drones. E conforme a história avança, fica claro que ela pode ter uma ligação ainda mais profunda com os segredos cósmicos da trama. 6. Descascando a Uzi. Uzi é uma protagonista teimosa, arrogante e cabeçadura. Muitas vezes não mede as consequências e bota todo mundo em risco só porque quer provar um ponto. Ao mesmo tempo, essa falha é o que a torna real e humana, mesmo sendo uma máquina. Ela representa a juventude revoltada e quer mudar o mundo, mas ainda não sabe o peso do que está enfrentando. Dedo indicador apontando para a direita. Em resumo, a Uzi é o motor da série, essa personagem que puxa a gente pro conflito, mesmo quando não tem todas as respostas. É por ela que a gente enxerga tanto a luta dos workers quanto a contradição dos disassembly drones. Lupa inclinada para a direita. Análise da Tessa, a humana. 1. Quem é a Tessa? É apresentada como uma das poucas, ou a única, ou humanas ainda vivas. Ela tem ligação direta com os drones e parece conhecer bem como eles funcionam. Sua presença já causa impacto porque o mundo de Marderdrones gira em torno de robôs, os humanos são uma memória distante. 2. A teoria da cópia. Muitos fãs levantam a teoria de que a Tessa que vemos não é a verdadeira, mas sim uma cópia, clone ou recriação feita a partir da original. O motivo e a ambientação da série deixa claro que os humanos provavelmente já foram extintos. Então, a aparição dela seria contraditória, a não ser que seja um eco, tipo inteligência artificial, holograma ou replicante. Seta preta para a direita. A teoria mais aceita é, a Tessa original morreu e a que vemos é só uma versão recriada, sem a mesma alma. 3. O papel narrativo dela.
A Tessa adiciona uma camada extra de mistério, se ela for falsa, isso mexe direto na ideia de identidade, que já é o tema central da série. Ela conecta o enredo com o passado da humanidade, mesmo que de forma distorcida. Também funciona como um contraste, enquanto os drones estão se tornando ou mais humanos, uma humana pode ter se tornado ou menos real. 4. Polêmica. Se a teoria for verdadeira, a Tessa é quase um fantasma da humanidade, uma lembrança sem essência. Isso gera a pergunta: o que é mais humano? Um drone como o N, cheio de empatia? Ou uma cópia de humana sem autenticidade? 5. Descascando a Tessa. A Tessa é enigmática, mas também frustrante, ela nunca revela muito e deixa o público na dúvida se deve confiar nela. Pode ser só um truque narrativo, um personagem isca ou para segurar o suspense. Ou pode ser a chave para os segredos cósmicos da série. Dedo indicador apontando para a direita. Em resumo, a Tessa é provavelmente a personagem mais enigmática de Marder Drones. Ela levanta questões filosóficas, o que é ser humano, e também mexe com a base da narrativa, se afinal, os humanos estão mesmo extintos ou não. Lupa inclinada para a direita. Vilões em Marder Drones. 1. J. Disassembly Drone. Líder inicial do trio. Fria, calculista e totalmente focada na missão de eliminar os Workers. Diferente do N, ela não demonstra nenhuma humanidade, e ao contrário da V, não é debochada, se é 100% profissional e implacável. Representa o perigo imediato, a ameaça real e letal dos caçadores. 2. A corporação J.C. Jensen. A empresa que criou tanto os Worker quanto os Disassembly Drones. A verdadeira mão invisível ou por trás de tudo. Eles são retratados como uma corporação fria, exploradora e sem ética, típica do clichê cyberpunk. Para muitos fãs, a corporação é o vilão raiz, porque criou o ciclo de opressão e destruição que a série mostra. 3. As forças cósmicas no absoluto solver. Esse é o nível Lovecraftiano da série. Um tipo de entidade ou poder maior que os drones podem o absorver ou ser corrompidos por. Traz elementos de terror cósmico, algo que os personagens não compreendem totalmente, mas que manipula os eventos. Aqui a ameaça não é só física, se é existencial, a perda de identidade, a corrupção e até a aniquilação da consciência. 4. Outros antagonistas menores. Workers que traem seus próprios companheiros por medo. Conflitos internos que geram mini-vilões ou dentro da própria comunidade. Descascando os vilões. A J é o braço armado da ameaça, mostrando que os drones assassinos são uma força real e presente. A corporação é o cérebro frio, mostrando que tudo isso não foi acidente, mas sim fruto da ganância humana. O absoluto solver é o terror invisível, que dá peso filosófico e sobrenatural à trama. Dedo indicador apontando para a direita. Essa mistura faz com que Marder Drones não dependa de um vilão final, mas de várias camadas de antagonismo. É uma série onde o inimigo não é só quem aparece na frente, mas também o sistema, o passado e até o universo. Claquete roteiro, Marder Drones explicado. Legenda inicial, Marder Drones, a série mais insana de animação sci-fi. Microfone narração. Marder Drones é uma animação do canal Glit que conquistou geral com muito sangue, comédia sombria e um enredo cheio de mistérios. Bora entender os personagens e vilões dessa história? Uzi, Sa rebelde. Legenda, Uzi Doorman, Sa protagonista. A protagonista é a Uzi, uma worker drone que não aceita ser só uma vítima. Sarcástica, teimosa e cheia de ideias mirabolantes, ela vive em conflito com o pai e com a própria comunidade. Uzi é cabeça dura, mas é justamente essa rebeldia que move toda a trama. N, o coração da série. Legenda, N, o assassino fofo. Já o N é um disassembly drone, criado para matar, mas que parece ter nascido quebrado. Ele é gentil, atrapalhado e até meio fofo. O contraste é tão grande que ele vira o coração da série, prova de que até uma arma pode ter alma. Mas essa bondade também o torna frágil e fácil de manipular. V, Sa polêmica. Legenda, V, cruel e debochada. A V é a mais polêmica do grupo. Também foi feita para matar, mas ao contrário do N, ela abraça a violência com gosto.
Sarcástica e cruel, ela representa a escolha de ser má mesmo quando poderia mudar. Amada por uns, odiada por outros, Sve mantém o clima de ameaça sempre vivo. Tessa, sal humana enigmática. Legenda, Tessa, cópia ou original? E no meio de tanto robô, surge a Tessa, uma humana. Só que existe uma teoria fortíssima, a verdadeira Tessa já morreu, e a que vemos é só uma cópia ou recriação. Isso joga no ar uma pergunta pesada, do que é mais humano? Um drone cheio de sentimentos ou uma réplica sem essência? Os vilões. Legenda, J.C. Jenson e o terror cósmico. A série também tem vilões em várias camadas. Tem a J, líder fria dos Disassembly Drones. Tem a corporação J.C. Jenson, que criou esse ciclo de destruição. E tem ainda o Absoluto Solver, uma força cósmica que representa um terror muito maior do que qualquer máquina. Em Marder Drones, o inimigo não é só quem aparece na sua frente, mas também o sistema, o passado e até o próprio universo. Fechamento. Legenda final, de Marder Drones é obrigatório. No fim, Marder Drones não é só uma série de ação violenta. É uma história sobre identidade, escolhas e mistérios cósmicos. Se você gosta de ficção científica com terror e humor ácido, e essa é obrigatória. Lupa inclinada para a direita. Vilões de Marder Drones, versão aprofundada. 1. J. Su braço armado. Função, é a líder dos Disassembly Drones e a que impõe a ameaça física real. Personalidade, fria, calculista, sem espaço para dúvidas ou sentimentos. Impacto, ela mantém o perigo constante, porque os workers não podem subestimar nenhum movimento dela. Simbolismo, representa o poder da máquina sem consciência, pura eficiência, lembrando que nem todo perigo precisa ser o malvado de propósito. Contraste, enquanto V é sarcástica e N é sensível, J é o monstro imparcial, o tipo de inimigo que não se humaniza nem se engaja emocionalmente. 2. A corporação J.C. Jenson, su cérebro frio. Função, criou tanto os workers quanto os Disassembly Drones, basicamente arquitetando o ciclo de perseguição e destruição. Personalidade, ausente diretamente, mas sua influência é constante. Fria, calculista, exploradora. Impacto, mostra que os conflitos não são apenas individuais, se eles vêm de um sistema inteiro que privilegia lucro e controle. Simbolismo, é a crítica clássica ao poder corporativo e desumano, que cria armas e manipula vidas sem pensar nas consequências. Profundidade, o vilão não precisa aparecer para ser terrível ou basta existir como estrutura opressora. 3. Absoluto Solver, terror invisível. Função, força cósmica misteriosa que influencia o universo dos drones. Personalidade, incompreensível e potencialmente onipotente. Impacto, ameaça existencial ou sua presença deixa claro que os conflitos não são só físicos ou emocionais, mas também filosóficos e metafísicos. Simbolismo, representa o medo do desconhecido e do inevitável, uma camada de horror que lembra Lovecraft e não dá para lutar, só sobreviver e tentar entender. Profundidade, funciona como catalisador para os personagens questionarem identidade, liberdade e destino. 4. Camadas e interação. Esses vilões não funcionam isoladamente. J dá um impacto imediato e visceral. Corporação mostra que tudo é manipulado e sistemático. Absoluto Solver adiciona o terror filosófico. Juntos, eles fazem Marder Drones ter antagonismo multidimensional, físico, psicológico e existencial. A versão brasileira da série Marder Drones foi produzida pelo estúdio Imagine Sound Thinking, com direção de dublagem de William Viana e tradução por Paulo Noriega. A captação de vozes foi realizada por Florência Saravia Acamini e Carlos Acamini, enquanto a mixagem ficou a cargo de Luiz Reulon, no estúdio Yoho Music Arsenal. A série foi lançada no YouTube entre 15 de maio de 2023 e 23 de agosto de 2024. Oterfandub.fandom.com Mais 3. Dublagem Pedia. Mais 3. Marder Drones Wiki. Mais 3. Marder Drones Wiki. O elenco de vozes da versão brasileira inclui Uzido Orman e Stephanie Custodi. Unidade N, William Viana. Unidade V, Ana Helena de Freitas.
Unidade J, Flora Paulita. Solver Absoluto, Priscila Amorim. Cando Orman, Mauro Ramos. Tad, Vini Stefanuto. Lise, Bianca Alencar. Professor, César Marchetti. Grant, Jonatas Carmona. Ronaton, Roberto Leite. Braxton, Guilherme Briggs. Tim, Nestor Chiesi. Todd, Guilherme Briggs. James Elliott, Nestor Chiesi. Frank, Jaque Souza. Detective Drone, Jaque Souza. Kelsey Day, Letícia Celini. Rebeca, Letícia Celini. Trevor, Sérgio Cantu. Penny, Cecília Vidal. Emily, Lucas Gama. Heidi, Lucas Gama. Brydon, Lucas Gama. Tessa Elliott, Lia Melo. Luísa Elliott, Fernanda Baroni. Lorde Frunklebucken, Duda Ribeiro. Kate, Nathalie Pazetti. Anda, Angélica Santos. Narrador de treinamento da JC Genson, Luiz Feier Mota. Alice, Angélica Santos. Vozes adicionais, Jaque Souza, Jonatas Carmona, Leonardo Santos, Letícia Celini, Lucas Gama, Nestor Chiesi, Sérgio Cantu, Cecília Vidal. Wikipédia. Mais 3. Marder Drones Wiki. Mais 3. Marder Drones Wiki. Mais 3. Wikipédia. Mais 4. Marder Drones Wiki. Mais 4. Marder Drones Wiki. Mais 4. Microfone Produção da Dublagem. Estúdio de dublagem Imagine Sound Thinking, localizado em São Paulo e Rio de Janeiro. Direção de dublagem William Viana, conhecido por seu trabalho em diversas animações e séries. Tradução e adaptação Paulo Noriega, responsável por adaptar o conteúdo para o público brasileiro. Técnico de captação Florência Saravia Acamini e Carlos Acamini. Técnico de mixagem Luiz Reulon e William Viana. Marder Drones Wiki. Adaptação musical Jonatas Carmona, que também trabalhou no vídeo Marder Drones mais Good Vibes. Dublapédia. Artes cênicas Elenco de vozes. A versão brasileira contou com um elenco talentoso que deu vida aos personagens da série. YouTube. Uzido Orman e Stephanie Custodi. Unidade N, William Viana. Wikipédia. Mais 1. Unidade V, Ana Helena de Freitas. Unidade J, Flora Paulita. Solver Absoluto, Priscila Amorim. Cando Orman, Mauro Ramos. YouTube. Tad, Vini Stefanuto. Lise, Bianca Alencar. Professor, César Marchetti. Grant, Jonatas Carmona. Ronaton, Roberto Leite. Braxton, Guilherme Briggs. Tim, Nestor Chiesi. Todd, Guilherme Briggs. Wikipédia. Mais 13. Reddit. Mais 13. Dublapédia. Mais 13. James Elliott e Nestor Chiesi. Frank e Jaque Souza. Marder Drones Wiki. Detective Drone e Jaque Souza. Kelsey Day e Letícia Celini. Rebeca e Letícia Celini. Trevor e Sérgio Cantu. Penny e Cecília Vidal. Emily e Lucas Gama. Heidi e Lucas Gama. Brydon e Lucas Gama. Tessa Elliott e Lia Melo. Luísa Elliott e Fernanda Baroni. Lorde Frunklebucken e Duda Ribeiro. Kate e Nathalie Pazetti. Anda e Angélica Santos. Narrador de treinamento da JC Genson e Luiz Feier Mota. Alice e Angélica Santos. Vozes adicionais Jaque Souza, Jonatas Carmona, Leonardo Santos, Letícia Celini, Lucas Gama, Nestor Chiesi, Sérgio Cantu, Cecília Vidal. Dublapédia. Claquete Curiosidades da dublagem. Idioma: a série foi dublada para o português brasileiro, mantendo a essência da obra original. Disponibilidade: além do YouTube, a versão brasileira também está disponível no Amazon Prime Video. Dubbing Database.
Erros de dublagem. Foram observados 2 casos de palavrões na versão brasileira, ambos envolvendo a palavra "ô porra", que não estão presentes na versão original em inglês. Dublapédia.